Bom dia, caros internautas. Mais uma vez estamos juntos e vamos aí para mais um comentário a respeito. Bom, o que eu tenho observado é que geralmente as pessoas possuem medo do novo, praticamente, e também daquilo que é diferente. Muitas vezes não gostamos e não aceitamos encararmos os fatos, as realidades como elas são. Nós, às vezes, gostamos de pouco, muitas vezes pincelarmos um pouco, muitas vezes rechearmos um pouco as situações com irrealidades. Mas, observando muitas vezes, precisamos encará-la como ela realmente é. Obviamente, a verdade traz um pouco de comprometimento, às vezes de sofrimento, né? Diferentemente da mentira, que é mais relaxante, é mais desestressante, mas não leva a lugar nenhum. Muito bem, eu acredito que, como seres humanos, somos dotados de razão, dotados de intelecto, nós temos sim condições de aprimoramento, de melhoras, né, em todos os segmentos da sociedade humana. Porém, as coisas às vezes exigem algum investimento, algum custo. E nem sempre as coisas saem como nós gostaríamos que saíssem, que fossem, né? Mas observando esse tipo de comportamentos, de seitas, de pseudo-religiões, até mesmo ditas cristãs, nós observamos que existe aí uma situação um pouco pejorativa, no sentido de existir a individualidade, mas sim o coletivo. Devido a dogmas, doutrinas, né? Eu, particularmente, sou cristão, acredito nas escrituras sagradas de forma praticamente cristocêntrica, não antropocêntrica, né? Não na visão de um líder, na visão de um mentor, na visão de um homem, mas segundo os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os ditames contidos nas escrituras sagradas, ou seja, as verdades contidas, verdades universais contidas nas escrituras sagradas. Que quando você adquire um objeto, quando você adquire um bem de consumo, você recebe juntamente com ele um manual de instrução. Praticamente nos criou e ele sabe o que é melhor para a sua criação. Portanto, eu tenho a Bíblia como um manual do Criador. E então, quando a gente começa a participar desses movimentos, principalmente os mais fechados, os mais praticamente, vamos dizer assim, mais fechados em si mesmos, nós observamos que a individualidade se perde no meio da coletividade. Então, você não pensa mais como indivíduo, mas pensam por você. Você não tem mais querência, mas as pessoas querem por você. Você não tem mais volição, porque as pessoas desejam e praticamente optam pelas suas escolhas. Muitas vezes você não tem direito de comunicação, não tem direito de expressão, você deixa de ser praticamente um livre pensador, muitas vezes até mesmo uma pessoa que não pode se expressar de uma maneira subjetiva, né? E também deixa de ser, em alguns aspectos, um formador de opinião nesses locais, nesses segmentos. E, de repente, também o que acontece, nós vamos colocar aqui as cartas nas mesas,
Acontece também é que existe o direito dos fundadores, aqueles que colocaram a pedra fundamental. Isso, em parte, às vezes é bom, e em parte, às vezes, praticamente sucumbe à instituição, prende a instituição, né? Essas pessoas se sentem terem mais direitos do que as outras que chegaram depois, ou não fizeram parte da família conservadora, que praticamente a pedra fundamental daquela instituição. E essas pessoas passam a ter mais privilégios do que as outras, né? Pessoas também que são nascidas nessas instituições, em relação àquelas que supostamente Jesus vem a salvar posteriormente, também eles possuem mais privilégios do que essas pessoas, ou seja, mandam mais, dão mais cartas, né, do que as que chegam mais proximamente. Também mesmo, né, porque Deus não faz acepção e distinção de pessoas, e isso é praticamente uma coisa humana, uma coisa burocrática, uma coisa carnal, simplesmente intelectual. Também a gente observa que existe uma regra, uma forma de arregrar. Você vê grupinhos ricos com ricos, pobres com pobres, né? Analfabetos com analfabetos, ignorantes com ignorantes. As pessoas, para se casarem, também não casam pela sua volição, pela sua querência, pelo desejo, até mesmo pelo amor, mas muitas vezes por conivência, por indicação, por estar solteiro, solteira, né? Muitas vezes no desespero que se encontram, deixando levar pela coletividade e não pela individualidade. Acabam também criando problemas quando as pessoas querem partir para um casamento, em que também arreglam separados com separados, viúvos com viúvos, né? Tem a questão de divorciados com divorciados, os fundadores com filhos de membros fundadores, né? Filhos de pessoas que possuem um ministério nas denominações, com pessoas que também possuem ministério nas denominações. Então, uma coisa bastante sugestiva, algo assim bastante de indução mesmo, né? Que não deixa escolha muitas vezes, é pegar ou largar. Outra situação também, às vezes você tem dons revelados, profetizados, prometidos por Deus, através do Espírito Santo. Às vezes passam por cima de tudo isso por outros interesses, né? Às vezes você tem um dom de louvar, mas a coletividade sente de colocar você no banco. Você, por exemplo, muitas vezes tem o dom de banco, de ser simplesmente um membro, as pessoas têm a prerrogativa de te colocar, né? Muitas vezes você tem o dom, por exemplo, de evangelizar, e as pessoas querem te colocar na administração. Quer dizer, situações que realmente rolam o entendimento. E, por fim, acabam dando tudo errado, né? Porque o que é melhor para a sua obra do que o próprio Deus. E aquilo que Deus determina, a individualidade coletiva não deve interferir, com pena de ter praticamente prejuízos e desastres no meio das denominações e instituições religiosas. E aí nós observamos, então, que nós não estamos querendo tirar a questão do secularismo, né? Tirar ou implantar a teocracia. Não é isso. A coisa correr de forma fluida, de forma natural, não haja risco de prejuízos, né? A ninguém. Porque Deus, ele, além de não fazer acepção e discriminação de pessoas, ele quer o bem de todos, né? Deus, ele zela pelo bem de todos e não de uma minoria. Não existe uma minoria privilegiada com Deus.
Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja, e um corpo bem ajustado, nós temos que ser um corpo bem ajustado. E a mão não pode fazer a função do pé, o pé não pode fazer a função da boca, a boca não pode fazer a função da visão, e aí por diante. E se isso não está praticamente afinado, obviamente, nós vamos ter problemas, e problemas seríssimos, né? Como ele não faz acepção de discriminação, ele praticamente é o primogênito, né? E nós somos cordeiros com ele, né? Ele conquistou para nós muitos valores, muitos dons, né? Na cruz do Calvário por um preço muito alto, um preço de sangue. E ainda mais conquistou a salvação de nossas almas ou a condenação de nossas almas se nós não crermos salvífica na cruz do Calvário, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, eu gostaria de colocar essa situação e não quero que se exasperem contra mim, mas a pura realidade dos fatos, nós estamos vivendo um momento político que nós estamos descobrindo tudo aquilo que foi errado, tudo aquilo que foi feito de forma religiosa no território brasileiro, nos segmentos, né? Em todos os segmentos, nós estamos vendo aí tudo que foi colocado por debaixo do tapete, hoje está sendo, pela misericórdia de Deus, revelado. E graças a Deus por isso, na pessoa de Dr. Juiz Federal Sérgio Moro, a quem eu respeito muito, e uma única instituição que tem demonstrado ser eficaz no país, a Lava Jato. E nós precisamos também observarmos os erros que nós temos cometidos enquanto denominação religiosa, enquanto religiosos, enquanto ditos cristãos ou pseudo-cristãos, onde nós precisamos melhorar. E então nós precisamos, às vezes, refletirmos, voltarmos atrás, nós erramos, e inclusive o sentido primeiro da palavra pecado, no grego e no latim, significa errar o alvo, né? Cometer um erro. Quando a gente erra o alvo e comete um erro, a gente precisa voltar e tentar fazer de novo com um determinado, uma porcentagem de acerto. E, de preferência, 100% de acerto. Se não, pelo menos tentarmos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui esse recado. Quero que vocês me levem a mal, mas eu sempre, eu estou dizendo que sempre trabalho com temas polêmicos. Mas eu gosto da realidade dos fatos, de ter um espírito inquisidor, né? De ter um espírito de pesquisa, de gostar, de aprofundar em determinados assuntos, temas. Outra finalidade, nós não temos outro sentido, porque nós somos animais racionais e nós precisamos trabalhar a fé, a razão, né? Nós erremos menos. E eu gostaria, então, de deixar aqui a minha contribuição e vamos procurar melhorar as nossas instituições políticas, religiosas, jurídicas, né? Sociais, tantas outras. Eu gostaria de encerrar e até um próximo hangout. Um bom dia a todos. Deus nos abençoe. Bem daquilo que é diferente. Muitas vezes não gostamos e não aceitamos encararmos os fatos, as realidades como elas são. Nós, às vezes, gostamos de pouco, muitas vezes pincelarmos um pouco, muitas vezes rechearmos um pouco as situações com irrealidades. Mas, observando muitas vezes a respeito. Bom dia, caros internautas, mais uma vez estamos juntos e vamos aí para mais um comentário a respeito. Bom,
O que eu tenho observado é que, geralmente, as pessoas possuem medo do novo, praticamente, e precisamos encará-la como ela realmente é. Obviamente, a verdade traz um pouco de comprometimento, às vezes de sofrimento, né? Diferentemente da mentira, que é mais relaxante, é mais desestressante, mas não leva a lugar nenhum. Muito bem, eu acredito que, como seres humanos, que fosse, né? Mas observando, né, esse tipo de comportamentos, de seitas, de pseudo-religiões, até mesmo ditas cristãs, nós observamos que existe aí uma situação um pouco pejorativa, no sentido de existir a individualidade, mas sim o coletivo. Devido a dogmas, doutrinas, né? Somos dotados de razão, dotados de intelecto, nós temos sim condições de aprimoramento, de melhoras, né? Em todos os segmentos da sociedade humana. Porém, as coisas às vezes exigem algum investimento, algum custo. E nem sempre as coisas saem como nós gostaríamos que